Boa noite, tudo bem? Vamos hoje, depois de um bom tempo, voltarmos às lives. Vamos chamar o nosso convidado, Marcelo Rutz. E aí, Marcelo, consegue entrar? Clica aí, Marcelo, para entrar ao vivo. Oi, boa noite. Agora sim, né? Boa De- noite. Demorou um pouquinho aqui para entrar, mas agora acho que está tudo certo. Depois de um bom tempo, a gente volta a fazer live, né? Eu, desde a época da pandemia, que eu já tinha parado. É verdade. Na época da pandemia a gente fez bastante, né? Eu fiz bastante também. Isso. E o tempo da gente era bem maior também, né? Sim, é verdade. Verdade. A gente fazia. Eu E- lembro que na época da pandemia tinha muito sobre confinamento, sobre ansiedade, né? Isso, As pessoas isso. estavam muito Você era angustiadas, mais todo mundo procurado preso. do que eu. Você era mais A gente. procurado do que eu. Eu acho. Eu não sei. Eu acabei fazendo bastante, sim, mas foi muito boa essa época em questão de lives, né? A gente pôde ajudar bastante gente, sim, né? Tinha muita gente O som tá precisando. bom? A altura do som tá bom? Perfeito, estou te ouvindo perfeitamente. Ótimo. Então, hoje, comunicando a quem está nos assistindo, houve um criador, né, da arte em si, do céu, da terra, das plantas, da natureza, do ser humano. Então, a arte, ela está em tudo, está entre nós, e houve um criador, um ser superior. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância da arte, dessa, dessa parte que está em nós todos os dias, né? E também pode funcionar como terapia. É o assunto que hoje o Marcelo vai comentar para a gente. Agora, vou pedir para as pessoas convidar outros, né? Para estar aqui participando da nossa live. Você tem mais alguma informação para dar? Eu quero, antes de tudo, né, te agradecer pelo convite, né? Eu acho que essa oportunidade é muito legal porque o mundo que a gente vive hoje, de tanta correria, né? As pessoas não param para pensar em si, né? Então, esse momento é um momento muito importante quando a gente fala sobre a arte, sobre a gente vai falar sobre pintura. Eu acho que isso é um jeito da pessoa se olhar, né? Olhar para o dentro, para dentro da própria pessoa. Isso é muito importante porque na correria do dia a dia as pessoas não olham isso. Então esse trabalho que você faz é importantíssimo, né? Para que as pessoas parem um pouco e pensem Isso, em si, né? isso. Então, aí no caso, Marcelo, é assim, é, no final é que eu quero que você comente sobre a sua Tá, profissão em si, o que tá você bom. faz e como você reage, né? Tá legal, Atua, tá bom? tá Então, legal. agora, para iniciar, eu gostaria de saber assim, se você acredita que a arte ela nasce mais da dor ou da alegria, na sua opinião? Ó, é, dentro da psicanálise, a gente tem uma visão de que a arte, bom, para começar, né, a arte ela é muito antiga dentro da visão da psicanálise, aliás, da visão do mundo, né? Mesmo dentro, se você for pegar, por exemplo, a filosofia já fala de artes assim há séculos, né, antes de Cristo. Então, a arte ela sempre teve um envolvimento muito grande com o ser Entendi. humano, né, na ideia de colocar para fora. E esse colocar para fora, a arte ela pode ser tanto na dor quanto na alegria. Vai depender muito do momento que as pessoas vivem. Por exemplo, uma música, ela pode ser composta no momento de dor de uma pessoa, como no momento de alegria, né? Então, existem vários fatores que influenciam isso. Hoje, só para você ter uma ideia, a psicanálise ela trabalha com o inconsciente, né? O que é o inconsciente?
É aquela caixinha, né? A gente brinca, não tem uma caixinha, né? É só uma linguagem simbólica, mas é aquela caixinha que Isso. fica dentro da nossa mente, que ficam as coisas guardadas ali. E ali vão se acumulando coisas, acumulando pensamentos, acumulando histórias de vida que de repente essa caixinha enche e ela precisa ser colocada para fora. E a gente tem Isso. várias formas de colocar isso para fora, né? Essa caixinha, essas angústias, vamos dizer, vamos colocar para o lado da angústia, né? Que é um tema que hoje em dia muita gente procura, né? A angústia ela é colocada para fora. Como é que ela se coloca para fora? Existem alguns mecanismos, tá, Dag? Por exemplo, a pessoa quando ela chega nervosa em casa, eu gosto sempre de dar esse exemplo. A pessoa quando ela chega nervosa em casa, tem gente que tem uma forma agressiva de tratar com aquela angústia que passou durante o dia todo. Então ela vai lá Uhum. e dá um soco na parede, chuta uma latinha, briga com o cachorro, ela acaba descontando essa raiva, né, vamos se colocar assim, nos outros Isso. na ideia de aliviar. Na arte, por exemplo, isso a gente chama de mecanismo de defesa. Tá? Uma defesa que a pessoa tem de colocar para fora algo que está incomodando ela. Então, ela pode Uhum. machucar alguém que ela ama, né? Por exemplo, emocionalmente. Ela pode chegar em casa brigando com a esposa, brigando com o namorado, com os pais. Ela não quer magoar, mas aquilo é uma forma que o organismo dela, que a mente dela, achou para aliviar aquilo. É um mecanismo de defesa dela, mas é uma Uhum. forma com que ela se torne um pouco mais agressiva com outras pessoas. Isso. Usa E até um mecanismo, às vezes errado, sem ter noção disso, né? exatamente, exatamente. E aí, dentro dos mecanismos de defesa que a gente enxerga, existe um mecanismo que a gente chama de sublimação, né? A sublimação é a parte que você pega essa angústia tua, essa ansiedade, esse estresse emocional que você tem e transforma ele em algo produtivo para a sua vida. Então, por Entendi. exemplo, a pessoa que ela chega estressada, ela vai para uma academia, ela vai lá e bate no saco de areia, carrega ferro, aquilo ali, ela sai de lá, parece que as pessoas falam, né, com a alma lavada. O que é isso? Porque ela deixou Isso. uma parte ali. Ela deixou ali aquela parte da angústia. E as Então, formas aí, disso. no caso, ela não sabe colocar com palavras o que ela sente. Ela coloca através de Exatamente. ações, né? De ações. E a arte é uma das ações que ela pode colocar para fora. Então a gente tem, por Isso. exemplo, a parte artística, não só a pintura, como música, como teatro, como escrita terapêutica, né, que é muito Uhum. importante. A gente tem a parte, por exemplo, a parte social que eu digo, né, ir para uma festa. Isso aí ajuda a pessoa a sublimar aquilo sem de repente ser agressiva com outras pessoas. Né? Isso é Entendi. muito importante. E aí então a arte, ela surge daí, dessa necessidade, às vezes, automática da pessoa. Às vezes a pessoa não sabe, ela fala, estou com vontade de escrever. Estou com vontade. Uhum. A pessoa que é mais ligada à música, por exemplo, ontem eu estava até conversando com um rapaz, ele é compositor. Ele falou assim: quando eu estou muito triste, eu escrevo uma música. Porque a arte, para ele Isso. escreve sem E aí, saber. às vezes não, aí aflora a sensibilidade mais, no caso desse músico, né? Exato. Exato. Aí a pessoa ela vai descobrindo novos talentos que ela de repente consegue expressar mesmo no momento de felicidade. Poxa, eu estou tão feliz Isso. hoje, eu vou pintar, vou escrever. Então ela nasce, respondendo diretamente à sua pergunta, ela pode nascer tanto na angústia, né, na dor, quanto numa felicidade também. Então a gente enxerga isso. A pintura, a arte em Isso. si, é uma forma de simbolizar aquilo. Então ela pode simbolizar a alegria dela, tanto na alegria quanto na dor, ela pode simbolizar através da arte. Isso. Na sua opinião, por exemplo, de que forma a pintura pode ser uma ponte entre o sentimento e o que não conseguimos colocar em palavras? É o que você já disse aí, né? No É, sentido, expressando de uma maneira até mais grosseira. Mas de isso, uma você outra falou. forma, por exemplo, quando você olha uma obra de arte, você acha que está vendo o artista ou a si mesmo refletido nela? Na verdade, os dois. Né? Quando a gente olha, né, você falou da ponte, né, ligação, tal, é muito interessante. Eu não sei se você já teve essa experiência, assim, para mim é muito constante isso, né? Às vezes, e quem estiver assistindo também aí pode até participar, mas só para você ter uma ideia, às vezes você sente um cheiro de um perfume, por exemplo, e esse perfume, você fala assim, poxa vida,
eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo lá atrás com esse cheiro. Ou então, eu tenho uma particularidade, né? Quando eu sinto o cheiro, por exemplo, de panetone ou pão, cheiro de pão sendo feito em casa, eu lembro da minha avó, porque minha avó fazia pão, né? Então, Isso. e se a gente começa, por exemplo, a conversar, vamos supor, eu lembrei do pão. Se eu começar a conversar, pode ser que eu comece, de repente eu me emocione. Por quê? Porque além de trazer a lembrança, eu trago também o sentimento. Eu não trago só o pensamento, eu trago as emoções. Entendi, E aí, quando a entendi. gente fala sobre quando a gente olha uma arte, por exemplo, quem que está se expressando? O artista ou quem está olhando? São os dois. Eu gosto Os muito, dois. o Davi, tem um jeito que eu falo assim, né? Para você, por exemplo, vou te fazer uma pergunta. O que é uma casa para você? É um abrigo, na minha opinião, é um Um abrigo. abrigo. Então, para mim, casa é o lugarzinho da camisa onde eu passo o botão. É a casinha do botão. Olha, Qual que é a entendi. diferença? Qual que está certo? Nenhum, os dois estão certos. Mas o que, que acontece? Para você, a casa, o que associa mais rápido é a casa como um lar, como um abrigo. Para mim, o que associou foi a camisa. Ou seja, é uma mesma palavra transformada em símbolo que você enxerga de uma forma e eu enxergo de outra. Mas os dois são Isso, corretos. ótimo. Então, a arte é a mesma coisa. A gente consegue, numa expressão do artista, ele se expressa e E também outra, quem. e há obras que mexem com a gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Para mim, tem obras até as que eu faço, que eu me emociono Uhum. e sinto assim gratidão por ter realizado. Às vezes eu até me pergunto assim, mas fui eu que fiz, sabe? Foi algo que me deu uma interiorização maior, uma sensibilidade maior. E já tem Uhum. aquelas que eu não gosto muito, mas que chega alguém aqui e fala: Nossa, é a minha cara isso aqui, né? E ela foi Então, importante para você em algum momento, né? isso. E a mesma coisa é quando vejo arte de outras pessoas. Por exemplo, eu vejo arte nas roupas de cama, nas vestimentas, na natureza, né? Vejo minúcias, por exemplo, nas cores. Então, depende também do enxergar de cada um, da sensibilidade. E eu Exato. A sinto gente, isso quando eu vejo as coisas dos outros também, as criações dos outros, né? a gente tem visões diferentes de uma mesma arte, né? Você falou que se emociona, eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto muito de escrever. E aí, recentemente, agora, para esse mês de setembro, eu escrevi um livro sobre o suicídio, né? A prevenção ao suicídio. E aí, Uhum. só que antes da gente mandar, eu acho que eu já li esse livro aí umas 3, 4 vezes, né? E toda vez, a minha esposa, ela brinca, né? Ela fala assim, mas como é que... Porque eu escrevo, eu crio o personagem e eu me emociono. Ou seja, uma Isso, outra pessoa ela pode ler e pode falar assim, não me emocionei, não. Para mim foi tranquilo. Então, quer dizer, são visões diferentes. O que vai trabalhar muito é o momento que vai acontecer isso, né? O seu momento, você comentou isso, de uma arte, de repente, que você fez, que não você, de repente, não gostou muito, mas naquele momento que você fez foi muito importante para você. E é isso que é a isso mesmo. beleza da arte, né? Agora, aproveitando essa fala sua, o dom da arte é inato ou é construído ao longo da vida? Espera um pouquinho que apagou um pouquinho a luz. Então, na verdade, quando a gente tem a ideia de dom, quando a gente fala assim, a pessoa tem o dom da arte, né? A impressão que a gente tem normalmente, é que ela nasceu com aquilo, né? E Uhum. eu acredito também que algumas pessoas têm o dom de algo que já nasceu. Isso, de repente, de uma transmissão celular, uma memória celular, isso já existe, né? A gente sabe disso. Isso é comprovado. Agora, algumas coisas podem ser inatas, então, por exemplo, a habilidade de um pincel, a habilidade de escolher a tela, a pessoa tem mais facilidade. Isso pode ser sim inato, mas ela também pode ser adquirido, né? De repente, do ambiente que a cerca, o ambiente, se ela tem um ambiente de artistas ao lado, ela pode aprender aquilo e desenvolver,
De repente, o que é mais fácil para um pode não ser mais fácil para outro. Mas os dois têm a capacidade de poder desenvolver a arte, desenvolver a pintura, desenvolver o objeto que queira trabalhar. Então, Isso. uma parte, sim, ela é inata, a outra parte, não. A outra parte, eu acredito que ela é moldada pelas pessoas, pelo nosso interesse em algo. Isso é como qualquer outra profissão, né? Por exemplo, Exato. mesmo uma cozinheira, ela pode ter Uhum. o dom da cozinha, ter habilidade, mas ela também precisa estimular essa Você falou a capacidade palavra, dela, esse dom, estimular. né? Estimular é a palavra certa que você falou, né? Porque as pessoas elas nascem com capacidades praticamente iguais, né? Se é Isso, uma pessoa saudável, ela tem a mesma capacidade que a outra. O que vai variar é o interesse, né, da pessoa e isso. a capacidade dela de poder se interessar e desenvolver e treinar. De repente, para uma pessoa que ela precisa de passar 1 hora só e ela já está dominando o assunto, para mim, eu preciso de 5 horas, mas os dois possuem essa capacidade, esse talento, né, vamos dizer assim, desenvolvido e inato também. Isso. Tem vários amigos aqui que Ah, é? são daqui de São Legal. Paulo e do interior, né? Mas tem uma que é de Portugal e ela Olha, que faz interessante. publicações sobre contoterapia. E ela é uma Contoterapia? cliente também e já colocou aí os dados dela. É Que muito bom isso, né? A interessante. internet tanto nos Muito, ajuda para o lado benéfico quanto para o maléfico. Depende de como a gente sim, utiliza, sim. né? Legal. Aqui no Brasil a gente tem, eu não sei, eu vou ser muito sincero, eu não sei a contoterapia se ela tem uma, uma formação, Validação. assim, uma validação. A gente tem aqui no Brasil a arte-terapia, né? A gente tem vários arte-terapeutas que Isso, desenvolvem. A terapia, na verdade, a palavra, ela vem do cuidado, né? Então, cuidado através da arte, através de jogos, né? Isso é isso. muito. A musicoterapia ajuda muito em hospitais, né? Pessoas que levam a música para a cura. É impressionante como a gente vê essas coisas, né? Algumas pessoas podem não acreditar, mas funciona, gente. A terapia Mas a através de Maria arte. Júlia, ela conta, ela faz a contoterapia, muitas vezes ela usa os salmos. Então, ela conta Ah, uma história onde faz você chegar a uma conclusão sozinho sobre esse certo. conto. Ela Olha é que bem legal, ela está uma falando assim, né? expert Ó. nessa parte. Ela está falando que tem sim pelo MEC. Poxa, obrigado pela informação, não sabia, não sabia. Ó, como é importante, né? As pessoas se dedicarem, focarem, por exemplo, em contos, em música, em arte. É o que eu falei para você logo no comecinho. A gente vive numa época que as pessoas estão tão corridas que elas não conseguem prestar atenção em si. E quando Isso, você para prestar atenção numa arte, isso faz um benefício muito grande para a vida. É muito muito. grande, Obrigado, muito viu, Maria, grande. pela informação. E aí, Marcelo, você acha que a arte tem poder de curar ou seria mais um espaço de acolhimento para nossas feridas emocionais? No sentido assim, buscando a psicanálise, né? Nesse sentido. Tá. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Quando a gente pensa em cura, a gente não vê isso como uma cura médica, por exemplo, né? Algum problema, sei lá, algum problema é, que ela precisa se curar, dá a impressão de se livrar daquilo. A gente não trabalha muito assim na psicanálise. O que a gente faz, a psicanálise ela é conhecida através da cura pela fala, né? Por quê? Porque através da fala, é claro que não é um desabafo, né? Chegar para um amigo e conversar, não, tem toda uma técnica, né? Mas a cura, ela vem através de um termo que a gente chama de elaboração. O que é elaboração? É a gente entender, né? Eu gosto muito dessa pergunta, né? Por que a gente faz terapia, né? Psicanálise, por exemplo. E eu sempre falo que a gente faz a psicanálise para a gente entender que a gente não pode mudar o passado, né? Eu conheço muitas pessoas que sofrem abusos, tanto abusos sexuais como emocional. A gente trabalha com feridas muito grandes, né? E aí, quando você traz isso para o momento, através da fala, através da expressão, através do simbolismo de uma arte,
você trabalha a cura, mas no sentido de uma palavra elaboração, que a gente pega e a gente aprende, a gente entende, então, que a gente não pode apagar essa ferida emocional, mas a gente consegue conviver de um modo mais saudável, sem sofrer por aquilo. Então, a gente consegue, sim, através da elaboração, através do simbolismo de uma arte, por exemplo. É possível, sim. Ah, tá. No caso, qual é a diferença entre fazer arte como expressão e fazer arte como terapia? É, na verdade, assim, quando a gente faz a... Eu vou dar um exemplo do que eu falei, né, da escrita. Né? Quando eu pego para escrever, qualquer pessoa pode pegar um bloquinho de notas e escrever. Quando você pega uma autoescrita terapêutica ou uma escrita criativa, onde você vai expressar ali a sua angústia, você vai trabalhar, sim, com algumas técnicas. Então, não é a mesma coisa você fazer uma coisa livremente ou fazer alguma coisa com fins de terapia. Né? O resultado pode até ter, tá? Não estou falando que não exista um resultado similar. Mas quando você faz algo direcionado, né? Olha, vamos falar hoje sobre o passado, e aí a gente vai escrever sobre o passado. Agora, vamos escrever agora sobre um momento que você está vivendo que é muito feliz. E você consegue expressar isso de uma forma mais focada, com acompanhamento, por exemplo, isso se torna muito mais rápido. Entendi. Né? De repente, a pessoa ela pode escrever, sim, e ter um alcance de uma terapia, mas isso pode levar mais tempo do que se tiver com uma pessoa, por exemplo, dedicada, especializada em arte, por exemplo. Então, ela vai Entendi. estar lá focada para poder te ajudar a chegar no resultado. Tem aqui a Sabrina escreveu: a arte, seja para quem faz ou para quem contempla, faz bem. A Sabrina, Perfeito. ela desenha e ela escreve também. É minha filha lá do interior. Olha só que Ela, legal. ela tem a habilidade também para a criatividade. Muito, muito Bom, legal. E é todos realmente nós o que ela temos, falou, é o que a né? gente estava falando, né? Tanto para quem faz, quanto para quem olha, são visões diferentes e para os dois faz muito bem, né? Faz muito bem. Bom, vamos ver agora. E o que as cores revelam sobre o nosso inconsciente? Hum. Então, as cores, tem uma polêmica muito grande, né? Quando a gente fala de cores, as pessoas, elas entendem assim, vamos supor, eu atendo crianças e adolescentes, né? Quando a gente pede para pintar um desenho, por exemplo, ela pinta todinho de preto, né? Aí a mãe já fica preocupada, fala, nossa, meu filho pintou tudo de preto. Não precisa. Por quê? Porque, como você falou no começo, né? Nós temos um criador que ele fez todas as cores. E todas as cores são belas, né? A gente precisa entender qual é o momento que está acontecendo aquilo. Não é porque uma criança pintou tudo de preto que ela está passando por algum problema. Não é isso, é o contexto. A gente tem um negócio que a gente chama de uma técnica chamada livre associação. O que é isso? É fazer a livre associação é falar sem filtro, é se expressar de uma forma abstrata e que você, sem pensar, né? Quando a gente conversa com alguém, geralmente a gente tem um filtro. Por quê? Porque eu não posso ser tão agressivo, eu tenho que cuidar das minhas palavras, eu preciso entender o que está acontecendo para eu transformar isso numa linguagem mais acessível. Agora, quando a Entendi. gente está numa sessão de terapia, a gente tem um negócio que a gente chama de livre associação. A pessoa ela fala sem filtro. E a arte também, ela precisa ser colocada assim. Quando ela é colocada dessa forma sem filtro, as cores, elas aparecem também sem filtro. Então, o ideal seria assim, a criança ela pintou tudo de amarelo, perguntar assim, ó, por que você pintou tudo de amarelo? O que essa cor significa para você? Porque senão o Dag vai cair naquele mesmo contexto que a gente começou. A Isso. casa para você é diferente para mim. Então, o que eu estou enxergando não é a mesma coisa que o artista ou então a Viu, pessoa está Marcelo? É fazendo. igual antigamente, né? A cor preta antigamente era só para luto, né? Hoje em dia as pessoas usam o Isso! preto para traje social, né? Usam o preto Exato! para um requinte maior, Exato! né? É claro, né? Eu sei disso, né? As cores, elas influenciam. Então, por exemplo, uma cor pode dar mais fome, a outra cor, uma outra cor, ela deixa a pessoa mais calma. A parte de Isso. cromoterapia, existe essa parte de significado. Mas em expressão de arte, em expressão terapêutica,
a gente precisa entender o contexto que aquilo está acontecendo, Entendi. né? É igual você Isso, falou, né? O preto significa luto, mas em alguns países é o branco, não é o preto, né? Então, qual que é a isso. diferença? O contexto cultural, o contexto de onde a pessoa está, o que está acontecendo, tudo é questão de analisar mesmo o momento da pessoa que pinta. Obviamente, em questão terapêutica, a gente precisa entender o contexto. Agora, quando eu estou assim, triste ou preocupada com problemas de saúde, eu uso muito o marrom. Marrom, uma cor Mas neutra, né? Ou não? 80% do Sim. tempo eu uso cores bem vivas, alegres, cheias assim, Ótimo. vibrantes mesmo, né? Que nem bate com Sim. a minha idade. Elas, Uhum. Então, ó, é, dentro da terapia, muito, por exemplo, Dado, você gosta de cores claras, certo? De isso. repente, por exemplo, se eu mostrar uma figura de cores claras para uma pessoa que tem uma depressão, ela vai se sentir mal. Ela precisa se expressar com cor, porque geralmente alguma pessoa ela se expressa para poder aliviar. A gente precisa entender o seguinte, que dentro da psicanálise, a pintura é um simbolismo do que ela está vivendo. Quando ela pinta todo um quadro Certo. de cores que ela acha que aquilo ali representa para ela a depressão, ela está tirando uma parte dela e colocando na arte, que a gente falou sobre sublimação. Então, é importante isso. Cada pessoa tem o seu momento de pintar cores alegres, né, por cores mais tristes. Então, a gente precisa entender o que está fazendo bem para aquela pessoa. Isso mesmo. Então, em tempos de ansiedade coletiva, que é o que nós estamos vivendo ultimamente, né? Como a arte pode se tornar uma forma de resistência e liberdade interior? Olha só, né? É o que eu estava comentando, a gente vive num momento em que a gente é cobrado muito. É tudo produtividade. A pessoa ela não pode parar, porque senão as pessoas acham que ela não está fazendo nada produtivo. Então, a gente tem a ideia de um ócio criativo, né? Que mesmo parado, a gente precisa estar produzindo. E não, a gente tem momentos que a gente precisa parar. Né? Eu gosto muito da expressão reunião consigo mesmo. Né? Eu, de vez em quando, eu faço isso. Geralmente, uma vez por semana, o que eu faço? Eu paro num lugar, fico pelo menos uma hora pensando na minha vida, né? Sem fazer nada. Assim, eu posso assistir, ler um livro que não tenha nada a ver com o que eu trabalho no dia a dia, eu posso pensar em algo, de repente, o que eu vou fazer para me divertir, o que eu vou. Eu começo a pensar em mim. É o que a gente vê, tem até um livro que eu não me recordo muito bem o nome, mas é alguma coisa assim, o que a gente vê quando a gente desacelera. Mais ou menos assim o título, né? E é impressionante, é igual quando eu falo quando a gente está dirigindo. Quando a gente está dirigindo, a gente passa pelo mesmo caminho sempre, né? E às vezes, quando tem alguma outra pessoa dirigindo para você e você está no banco do passageiro, se você está passando pelo mesmo caminho, você começa a ver coisa que você não via antes. A Isso, arte é a realmente. mesma coisa. Quando a gente para pensar na gente, nesse momento de ansiedade, como você disse, ansiedade coletiva, inteligência artificial, a gente precisa parar na gente, parar e pensar, né? O que, que eu estou fazendo, o que, que eu Não, estou e a gente vivendo. faz tudo tão mecanicamente que a gente nem Exato, percebe que só para dormir, né? A gente só para exato, dormir. exato. E aí, sabe o que acontece muito, Dag? As pessoas vão parar para dormir, igual você falou, ou então no chuveiro, e aí tá lá no chuveiro, é o único momento que a pessoa tem para parar, né? Então ela para no Isso, chuveiro, ou para dormir, é a hora que começa a vir um monte de vozes que ela começa a ficar com insônia. Começa a falar, olha, você precisa fazer tal coisa, precisa falar aquilo. Por quê? Porque ela não parou isso. para pensar nisso. E é onde vem os problemas de insônia, a pessoa não consegue dormir, porque é como se ela estivesse conversando com ela o tempo todo. E a arte, esse momento de parar e se expressar, seja na pintura, na música, na escrita, a pessoa ela consegue parar e Consegue. se olhar, né? É importante isso. Muda o foco, muda o Exato, foco, né? exato. Então, Marcelo, você sabe como gravar a live? Dag, eu acho que é só você que consegue gravar por aí, porque você fez a chamada. Sei. Eu acho que tem um. Maria Júlia, Opa! fala aí para mim como é que eu gravo a live. Eu acho que Eu clico em qual finalizar, botão? quando você finalizar a live, vai dar a opção de você gravar, Ah, tá. Tá tá? bom. Quando você encerrar aí, Antigamente era assim, deve ser assim agora. aí quando É, você finalizar, ela grava. tá.
Outra coisa que eu queria te perguntar e que é importante você falar. Você comentar sobre a sua formação, como você atua e quais iniciativas assim você administra Ah, para que o legal. seu trabalho dê um resultado positivo para as pessoas. E antes de terminar a live, né, eu quero te dizer que eu admiro muito. Faz um bom tempo que eu estou seguindo você e vendo as Poxa, muito obrigado. postagens, gosto muito e é assim uma psicanálise educativa, na minha opinião. Vale Poxa, muito muito a pena. obrigado. E Muito obrigado. gratidão por ter aceito participar. E quero fazer outras envolvendo mais essa parte das cores mesmo na nossa vida. Que nosso dia Perfeito. começa com as cores, com a luz do dia, né? E termina com Perfeito. a luz da noite. Eu Exato. acho que toda cor tem validade e é impressionante conviver, Ah, né, e legal. observar o mundo colorido. Eu que agradeço demais o seu convite, né? Para mim é um prazer a gente explicar a psicanálise. Eu sempre falo que a psicanálise ela precisava estar dentro das escolas, desde do maternal, sabe? Para as pessoas aprenderem, entender que a psicanálise é uma forma muito abrangente. Então, a gente conversou hoje sobre artes, né? A psicanálise ela envolve arte. A minha formação, como você perguntou, sou psicanalista, tenho uma graduação também em pedagogia, estou terminando uma terceira graduação de filosofia, então estou terminando, se Deus quiser. Então, também eu tenho uma pós-graduação em neurociência do desenvolvimento. Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos, né? Como eu falei, né, o adulto ele se expressa de uma forma, a criança e o adolescente se expressam de outras formas, através da ludoterapia, através de jogos, através de pintura, né, através de É, desenho. E iniciativas, eu estou desenvolvendo um curso de escrita terapêutica, daqui a pouco deve estar saindo, e faço parte agora também, recentemente, num grupo de mães atípicas, né, para trabalhar a angústia dessas mães que certo. são atípicas, que possuem crianças com transtorno do espectro autista. Criança, qual a faixa etária assim que você A começa? partir vai depender muito, né? Mas geralmente a partir de uns 10 anos. Mas existem crianças, por exemplo, eu não levo muito em consideração a faixa etária, porque existem crianças com 9, 8 que são extremamente capazes de elaborar. O que é isso, né? Se a criança já sabe escrever e ler, já dá para ser atendida, né? Porque Sim. envolve muito isso. Abaixo disso, eu ainda não atendo, é possível atender na psicanálise, mas eu ainda não atendo por conta de espaço terapêutico mesmo. Aí, geralmente, eu encaminho para algum outro colega também profissional. Certo. Então é isso aí. E eu gostei muito da participação das pessoas, e assim que eu Poxa, encaminhar muito o obrigado. link, né, Legal, da live, vai curtir, vão ter muito mais curtidas. Foi muito bom com e certeza. Também gratidão agradeço a por tudo. você e todo mundo que assistiu aí. Obrigado mesmo. Pode contar comigo sempre. Um grande abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.